Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e grato a Deus por aqui estar para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, nós vamos estudar a palavra de Deus. Que privilégio, que alegria poder estar junto com cada um de vocês. Queridos e amados irmãos, nós estamos estudando sobre os dons assistenciais, conhecidos também como dons de serviços. Como dizia também o mestre Antônio Gilberto, são os dons espirituais de serviços práticos. E nós temos usado como base o texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 7. E nessa lista que Paulo nos traz aqui em Romanos 12, obviamente vamos usar outros textos como base de apoio, como apoio, nós temos aqui listados por Paulo 6 dons, pelo menos. E o primeiro dom da lista de Paulo de Romanos 2,7 é o dom de ministério. Nos diz a palavra de Deus, Romanos 12, versículo 7, a primeira parte. Se é ministério, seja em ministrar. O que é o dom de ministério? Como ele se manifesta? Como podemos identificar esse dom no corpo de Cristo? Quais os exemplos da atuação, da manifestação desse dom na Bíblia Sagrada? Bom, a palavra ministério quer dizer serviço, a palavra ministro quer dizer servo. Logo, ministrar significa serviço. E Paulo diz, se é ministério, seja em ministrar. Em outras palavras, se é serviço, então sirva. Você, obviamente, deve estar se perguntando, mas, irmão Romário, existe um dom de servir? Mas todos nós não somos servos de Deus? Sim, todos nós, quando nascemos de novo, quando aceitamos a Cristo, nós somos chamados ao serviço, nós somos servos de Deus e nós estamos a serviço de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós estamos com as mãos no arado. Louvado seja Deus por isso. O próprio Cristo, conforme nos diz Mateus 20, 28, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele é o nosso maior exemplo de servo, de serviço, como nos diz Filipenses capítulo de número 2. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, sim, todos nós somos servos de Deus e todos nós temos uma missão a cumprir no reino de Deus até que Cristo venha para nos buscar. Mas o dom de ministério ou o dom de servir é uma vocação particular, específica, ou seja, é um dom que Deus dá a muitos dos seus servos, não a todos, porque o Espírito Santo, como diz a Bíblia, ele distribui os dons como quer e a Bíblia vai nos dizer que uma só pessoa não tem todos os dons, até porque o Espírito Santo ele vai distribuindo como quer para que cada um, com o dom que Deus lhe deu, sirva no corpo de Cristo para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. E assim nós vamos servindo uns aos outros, vamos servindo a Deus e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então existe o dom de servir, o dom de ministério. Todos nós somos servos de Deus, mas existe esse dom específico. E como é que se manifesta esse dom? Esse dom são habilidades, na verdade, habilidades específicas que Deus dá a muitos dos seus servos. E uma particularidade desse dom é que ele tem múltiplas manifestações, ou seja, ele se manifesta de várias formas no corpo de Cristo, ou ele se manifesta de várias formas em uma pessoa, ou ele se manifesta de várias formas em muitas pessoas no corpo de Cristo. Eu vou começar a citar exemplos e os irmãos vão perceber algo que nós já temos dito aqui, que todos os dons são importantes, que não existe um dom mais importante, um dom menos importante, não. Vocês vão perceber a relevância desse dom no corpo de Cristo. Por exemplo, tem pessoas que são chamadas para Deus, que são capacitadas por Deus para a área da ornamentação na igreja. Quando essa pessoa ornamenta, nós percebemos a diferença. Por quê? Porque existem pessoas que têm habilidades que não são naturais, são sobrenaturais. Porque são capacitações que Deus dá. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma habilidade maravilhosa na sonoplastia da igreja. Ela cuida de tudo.
ela está trabalhando nos bastidores para que os microfones, para que o som fique todo ajustado, para que ocorra tudo bem. São habilidades, são pessoas que estão a serviço do reino de Deus. Existem pessoas, por exemplo, que têm habilidades para cozinhar. Tem pessoas que são excelentes cozinheiros e estão a serviço no reino de Deus. Tem pessoas que servem na cozinha da igreja, de uma forma na cantina da igreja, em eventos, por exemplo, onde pessoas precisam ser alimentadas, e cozinham de uma forma especial e maravilhosa. É uma habilidade que Deus dá. Outros, por exemplo, têm disponibilidade para servir como motorista na igreja, para servir o pastor, para servir os membros da igreja em geral. Outras pessoas, por exemplo, servem como tesoureiros, como administradores das finanças da igreja. Outras pessoas, por exemplo, servem na igreja, prestam assistência, trabalhos voluntários como advogado, outros como psicólogos. Então, vocês observaram a importância desse dom? O como que ele é útil, assim como todos os demais, no corpo de Cristo? Os amados irmãos já pararam para pensar que enquanto, por exemplo, um cantor está cantando ou um pregador está pregando, nós temos ao mesmo tempo ali vários dons sendo manifestos, ou seja, vários membros do corpo de Cristo capacitados com os dons, trabalhando para que o culto, para que a liturgia do culto seja executada e Deus seja glorificado. Por exemplo, o pregador está pregando, mas existem irmãos que estão cuidando dos carros do estacionamento. Existem irmãs que estão na cozinha da igreja. Existem irmãos que estão servindo na portaria. Outros recolhem ofertas. Ainda outros estão cuidando da sonoplastia. Outros mais cedo chegaram na igreja para limpar a igreja, para ornamentar a igreja. Então, esse dom de serviço, esse dom de ministério, as suas manifestações são múltiplas. E é um dom importantíssimo no corpo de Cristo, queridos. É indispensável. Infelizmente, eu tenho que dizer que muitos dons são desprezados porque não tem tanta notoriedade. Sabe por que isso acontece, queridos? É que muitas pessoas estão mais preocupadas em ser vistas do que em servir. Um dom não é mais relevante do que o outro só porque ele é visto, não. De forma nenhuma. Todos os dons são importantes. E nós devemos louvar a Deus porque Ele nos concedeu dons. Se Deus quiser nos fazer conhecido, Deus vai fazer. Agora, nós não devemos viver obcecados por visibilidade, por likes, sabe, por aplausos, para sermos vistos, de forma nenhuma. Paulo diz que nós temos que nos apresentar a Deus. Se Ele quiser, Ele nos apresenta aos homens. Ele torna o nosso nome conhecido. Mas isto é com Deus. O nosso dever é servir. E o dom de ministério, ele não é menos importante do que os outros, não. Infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas desprezam muitos dons, porque não se tem tanta, entre aspas, visibilidade. Mas já pararam para pensar uma igreja sem sonoplasta? Uma igreja sem tesoureiro? Sem porteiro? Sem os irmãos, as pessoas que cuidam do carro? Sem as irmãs e os irmãos que dão assistência na cozinha? Sem aquelas pessoas que cuidam das crianças? Aquelas pessoas que lavam, que limpam, que ornamentam a igreja? Olha a importância, a relevância desse dom. Então, o dom de servir, o dom de ministério, são habilidades que Deus distribui aos seus servos para o exercício de serviços específicos na igreja. São múltiplos, é apenas um dom. Mas a sua manifestação é múltipla. Como eu disse, ele pode se manifestar de formas múltiplas em vários membros no corpo de Cristo, ou ele pode se manifestar, por exemplo, de forma múltipla em uma pessoa, em um contexto. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Vários homens e mulheres de Deus foram assistencializados por pessoas que estavam ao seu lado. Assim foi com Elias, com Eliseu, com Moisés, com Ruth, com Noemi, Esther. Todos esses servos e servas de Deus tiveram pessoas. Lucas era médico
ele deu assistência para Paulo, ele cuidou de Paulo, ele serviu a Paulo. É um exemplo, é uma manifestação do dom de servir. Paulo e Silas servia a Paulo. Então, múltiplos são os exemplos do dom de ministério ou de serviço na Bíblia Sagrada. Queridos, não meçamos os dons, o valor dos dons pelas regras da sociedade, que muitas das vezes se valoriza, se apega de forma exacerbada, exagerada à visibilidade, aos aplausos, aos likes, ao reconhecimento humano. Nos apeguemos à Bíblia Sagrada, que diz que todos os dons são importantes. Então, querido, se você tem o dom de servir, se você tem essa predisposição divina para prestar algum tipo de atividade na igreja, não se preocupe se você não estiver sendo visto, aplaudido. Não se preocupe se o seu nome não for citado nas listas de elogios, de aplausos, de recompensas, de reconhecimento. Não se preocupe, porque Deus está vendo. E a nossa maior preocupação deve ser em não querer ser melhor do que os outros, mas de fazer o nosso trabalho com excelência, a fim de que Cristo seja glorificado. Nós precisamos dar o nosso melhor na vocação que Deus nos deu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, esse é o primeiro dom da lista, o dom de ministério ou o dom de servir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.